Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje eu vou aproveitar para comentar com vocês aqui uma resenha que eu fiz da obra, do professor Roberto da Mata, que se chama Você Sabe com Quem Você Está Falando? Estudo sobre autoritarismo brasileiro. O professor Roberto da Mata, ele é um antropólogo, professor titular da PUC do Rio de Janeiro, talvez um dos grandes pensadores brasileiros conhecidos no mundo todo, E escreveu essa obra aqui, que é não vamos dizer que é uma continuidade, mas é uma obra que tem relação com um outro estudo clássico que ele tem, que se chama Carnavais, Malandros e Heróis, que foi publicado em 1979. Essa obra aqui é uma obra recente, eu fiz a leitura dela, terminei de ler agora há pouco, aproveitando aqui esse final de semana para fazer esse estudo. Ela foi lançada em 2020, tá? O que eu acho interessante dessa obra, e aqui tem até um pouco da capa dela, vou abrir aqui o artigo, é de que ele nos traz uma concepção, talvez um entendimento mais aprofundado do que é o patrimonialismo no Brasil, né? A ideia de que existem pessoas que se apropriam, do espaço público e desse espaço público, fazem o Estado para si. Claro que esse autor, o professor Roberto da Mata, ele não trabalha especificamente com a questão do patrimonialismo, tá? Estou falando isso mais no sentido de introdução. Então, aqui, o que nós vemos na obra dele, na verdade, e aí quando eu fiz aqui essa análise, já pensando no momento que a gente está vivendo, de que como a gente está vivendo um caos de negacionismo, de desinformação, como a ciência e o conhecimento são deixados de lado, e como as preocupações inerentes, sejam a questão econômica, a questão sanitária, dessa nova cepa do Covid que está aparecendo, elas acabam nos deixando muito fora de sintonia e até de capacidade de análise racional de coisas mais aprofundadas, como essa, por exemplo, Quantas pessoas têm interesse, em estar aprofundando e entender mais, essa realidade, antropológica brasileira, principalmente quando a gente fala nas questões das relações sociais, e como essas relações sociais são estabelecidas entre as pessoas. Então é muito interessante, se você puder, ler esse livro, que é um livro bem tranquilo de ler, você vê que é um livro aqui de cerca de 200 páginas, é um livro fácil e tranquilo de ler, e que traz, a possibilidade da gente entender um pouco mais da nossa realidade, da gente até fazer uma autorreflexão, sobre o nosso papel dentro dessa sociedade que não é uma sociedade de castas, mas é sim uma sociedade hierarquizada, E quando ele fala, você sabe com quem você está falando, é esse mito, da carteirada ou da imposição, do poder de um sobre os outros. E daí ele faz uma leitura de como isso está hierarquizado no Brasil, de como historicamente isso vem sendo estruturado e permite que a gente faça relações sobre a nossa atualidade. O que eu acho interessante nessa obra é que ele traz uma proposta de rompimento, individual, uma individuação onde você pode sim chegar a um caminho de libertação dessa estrutura. Ah, quando a gente começa a leitura da obra, e ele vai fazer a classificação, a identificação, de como isso funciona, ele vai aos poucos nos permitindo entender, a realidade que nos cerca. Isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo ele vai falar muito da questão da burocracia brasileira, do papel da burocracia em estabelecer essa hierarquização, essa documentação, essa criação, de um standard que é mediado, com mediadores sociais que atuam ali, seja para facilitar ou para, até lucrar com essas atividades. E por último ele vai falar então do espaço de, emancipação, de rompimento dessa estrutura. E eu até comecei essa resenha, pela parte final, porque quando ele fala nesse terceiro capítulo, da questão dessa transgressão da hierarquia das coisas, e trouxe à tona
os rituais de passagem, né, rituais de passagem que são os rituais iniciáticos, né, o arquétipo do mito do herói. Essa é uma parte que interessa muito, que diz respeito a outras pesquisas que eu faço, a Jung e também a Joseph Campbell, né, que estudou muito essa questão do mito do herói, daquela pessoa, né, que a partir de uma crise, de um chamado, vai buscar uma resposta para si, né, afastando-se da sua realidade, né, adentrando a uma contemplação, a um caminho de descoberta, né, uma peregrinação, a um, né, um investimento pessoal em si, para que a partir das aprendizagens, das experiências que ela tenha nesse caminho, ela possa depois retornar à sua realidade dentro de um novo nível de, né, de realizações. Então ele traz isso na conclusão e isso me deixa muito contente, porque a gente acaba vendo que existe uma ligação entre os conhecimentos, né, seja em psicanálise, seja na antropologia, né, é onde a gente acaba entendendo que o processo de libertação humana, o processo de libertação individual, ele passa pela vivência do mito do herói. E nesta obra, então, por felicidade, né, o autor trabalha com essa questão dessa duas palavras que ele utiliza muito, né? Liminaridade e individualidade. E muitas vezes utilizando a palavra que o Jung, né, usava para identificar essa construção, né, desse processo, que é a individuação. Então é muito interessante a gente fazer essa leitura, que é essa busca do eu, né, essa construção do eu, e ele demonstra, né, é interessante ele demonstrar que como na sociedade ocidental, né, esse processo arquetípico, que é algo da humanidade, né, essa busca, ela é algo que é considerado perigoso, né, é algo que coloca o indivíduo numa situação de perigo ou de risco, né, identificado assim como tal, porque permite que esse indivíduo ele se descole da sua realidade social, né, daquilo que ele está imerso. E o perigo está realmente nisso, né, dele se descolar e descobrir que ele está imerso numa sociedade de hierarquização, né, onde os papéis sociais são determinados. E por isso que, né, há toda uma colocação para que esse indivíduo não realize esse trajeto, para que ele não consiga estabelecer a sua libertação, porque uma vez que ele se liberta, ele se coloca, né, contra essa situação, ou paralelo a ela, ou, né, de uma maneira também a permitir que outras pessoas façam o mesmo processo. E isso coloca em jogo o próprio sistema hierarquizante estabelecido. Né? Então, se a gente for pensar que você está, na verdade, enfrentando Matrix, né, é algo bem providencial e uma comparação bem válida, né? Até ele identifica, né, a questão da marginalidade, né, que é colocar-se à margem, né, a marginalidade como é tratada as pessoas que acabam, né, fazendo essa opção pelos rituais de passagem, né, ao chegarem nos limiares dos rituais de passagem, porque ao chegarem nesse ponto elas podem romper com a situação estabelecida e atingir um outro patamar, um outro padrão, né, um outro platô de realidade delas. Então, para ele, né, nesse sentido, né, apesar das suas fontes indicarem do perigo de se chegar a esses caminhos, para ele não, ele identifica isso como algo positivo, algo que venha, né, a permitir a individualização, né, a que você saia dessas prisões autoritárias, né, desses papéis já estabelecidos. E aí ele faz um resgate bem interessante, né, da obra anterior dele, Carnavais, Malandros e Heróis, onde ele vai trazer o carnaval enquanto um dos espaços, né, existentes na sociedade brasileira, onde você vê a transgressão dos modelos estabelecidos, né? Um dos únicos locais onde as regras sociais rígidas são quebradas, né? E aonde as pessoas transgridem essas regras e vivem num outro tipo, né, de possibilidade interativa, né? Quebrando todos aqueles padrões concebidos de sequência de realização humana, né, que permanecem vigentes durante o restante do ano. É muito interessante quando ele coloca, então, essa análise, né, fazendo uma contextualização. Uh, uma das coisas interessantes que ele vai mostrar no autoritarismo diz respeito ao processo da cordialidade, né, o homem cordial, o brasileiro cordial, aquela ideia, né, de que os brasileiros são nativos cordiais,
quando no fundo, né, essa cordialidade, uma vez que ela não é atingida, né, ela se transforma em agressão, né. Então ele coloca aqui essa questão da cordialidade dentro desse padrão, né, hierárquico da sociedade, porque a cordialidade implica que você aceite aquele que está no padrão de autoridade, né, e daí vem a raiz do autoritarismo, né, porque você tem que aceitar aquele que está teoricamente acima no padrão hierárquico, e se você não o aceitar, provavelmente você vai sofrer uma violência por não ter aceitado esse padrão. Seja por aqueles outros que também aceitam o padrão, e aí vem aquela ideia do mito da caverna, né? Ou seja pelo próprio outro que está acima, né? Uma violência que pode, por vezes, não ser uma violência física, mas sim uma violência simbólica, né? Daquela que implica em gerar uma impessoalidade e obrigar que você, a partir dela, tenha que arcar com toda a dureza, né, do que é viver no Brasil. Então isso acaba criando relações de dependência, né, prisões, interprisões, onde as pessoas acabam tendo que conviver, né, dentro de esferas de cordialidade falseadas, né, ou criadas para se manter certas situações. E aí ele até coloca aqui uma frase bem interessante no texto dele, né, onde que a conflitividade existe, né, só que no Brasil, né, apesar de existir, né, de ser um país periférico, colonial, dependente, apesar de existir um alto nível de conflitividade, ela não pode aparecer, ela tem que ser negada, né, ela tem que ser colocada abaixo do tapete, até para que essa cordialidade aparente fique mais evidente. Dentro de uma análise, e aqui não foi colocado no texto porque já é uma extrapolação minha, mas se a gente for pensar nesse conteúdo a partir de uma perspectiva passivo-agressiva, a gente vai entender bastante, né, o fato de que a cordialidade, ela implica num dever, né, de assim, respeitar os níveis hierárquicos, sob pena de sofrer uma violência. Aí, claro, né, vem essa questão do patrimonialismo, né, que muitas vezes, e a sua origem está no modelo escravagista brasileiro, né, de se estabelecer então essa, né, essa ideia, né, de casa grande e senzala, do dever de respeitar, né, o senhor, o, né, o coronel, aquele que tem o título, aquele que tem o poder, aquele que manda e aquele que se impõe sobre os demais. Já aos subalternos, né, sobra apenas, né, o dever de obedecer, o dever de sofrer as consequências da lei, né, e aceitar, né, os privilégios, as benesses, o tratamento diferenciado recebido por aqueles que estão acima nessa ordem hierárquica. Até, né, uma parte bem interessante aqui, ele coloca, né, ele não coloca em termos de políticos populistas, mas o entendimento é bem claro nesse sentido, né, de que tais pessoas acabam por viver aquilo que se chama de nirvana social, né. É uma zona de conforto no qual essa pessoa, né, está acima da lei e de qualquer acusação, seus pedidos não podem ser recusados e suas realizações não podem ser atacadas, né. Tudo que vem dos seus inferiores é algo ingênuo ou é algo que pode ser conduzido por inimigos, né, algo que está sendo conduzido por má fé. E tudo que vem de cima é sagrado, né, e que há uma legitimidade discutível e que deve tudo ser levado a sério. Outra coisa que ele coloca logo na sequência de explicar isso, né, e não coloca claramente político populista, mas a gente entende bem isso no texto, né, que quanto mais o poder de personalizar a lei, mais é a demonstração de força, né. Quanto mais for os privilegiados, vantagens e benesses, né, quanto mais a possibilidade de criar regras específicas para destruir os adversários, mais poder esse indivíduo vai ter dentro dessa hierarquia estabelecida. Quando a gente percebe isso, a gente vê muito da adesão cordial do brasileiro a políticos populistas, né, e se você olhar de direita ou de esquerda, você vai perceber como o brasileiro, ele é, né, escravo mental, ele é servo, né, ele
carrega a carga de políticos populistas, muitas vezes sem questionar erros, né, sem admitir erros, ou, né, ocultando esses erros, procurando não enfrentá-los. Por quê? Porque existe ali toda uma carga de submissão hierárquica, todo um processo de, né, dominação dessas pessoas, que implica que elas têm uma cordialidade plena perante esse indivíduo que está no seu nirvana social, perante esse indivíduo para o qual elas concederam, né, o título de senhores. Então vejo que é a reprodução, mesmo que inconsciente, né, de um modelo de servidão voluntária. Né? Vejam como isso é muito interessante, né? Aí também ele fala na obra, né, sobre o fetiche burocrático do brasileiro, né, essa necessidade de, principalmente no segundo capítulo, né, de se transformar tudo em documentos, né, de documentos se chega a outros documentos, que chegam a outros documentos, que geram mais papéis, que geram mais papéis, e os papéis são a prova, né, de que você é um cidadão de bem, né, os papéis provam, os papéis demonstram quem você é, não importa a sua pessoa, importa sim os papéis que você tem, né, não os papéis hierárquicos, mas os papéis físicos que você tem sobre você. Então é muito interessante essa essa redação da obra dele, né? E ele mostra, né, como o carnaval nesse sentido é super antissistêmico, né? No carnaval não importa o papel, a tua identidade, o teu papel que você tem na mão, né, os papéis que você tem, não importa o seu poder, né, não importa a sua hierarquia, importa sim, né, que aquelas vivências carnavalescas elas colocam as pessoas num nível de igualdade como poucos existem nesse país, né? Como poucos existem. Né? E ele até coloca, né, de busca de satisfação pessoal, inclusive de competição por igual dessa satisfação, como nunca existe em outras situações. Fora isso, né, ele demonstra que o único caminho, então, da gente conseguir sair desse processo estabelecido é esse caminho, né, do ritual de passagem pessoal. E daí ele faz uma ligação muito interessante com a formação, né, dos scholars, dos pensadores, da iluminação buscada por xamãs, né, de peregrinações, ou da própria rebeldia individual contra o sistema, né, daqueles que negam e que se negam a aceitar o sistema, mas que para isso, né, acabam sofrendo as consequências, né, quando fazem essa negativa ao sistema, né, e daí vão enfrentar todo um processo de isolamento, né, de deslocamento, de colocação à margem, coisas que o noviço, né, que os mais jovens, ele aqui foca um pouco nessa questão dos mais jovens, tende a passar, né, que tem uma abertura maior para se expor a esses rituais de passagem, né, aonde sim podem encontrar, né, essas respostas, esses novos patamares de vivência além, né, do plano estabelecido. Então aqui ele deixa bem claro que essa possibilidade existe e que sim, né, há uma permissividade para que os mais jovens consigam, né, passar por esse processo, né, e que consigam com mais facilidade, né, por não estarem ainda presos nessas hierarquias todas estabelecidas, né, atingirem outros níveis existenciais. Isso é uma coisa bem interessante aqui na obra dele, que fica bem demarcada, e, e até ele coloca aqui uma frase bem legal aqui, né, onde ele coloca aqui eu desejo que minha vida e as decisões dependam de mim, não de uma força externa de qualquer indivíduo. Então ele coloca aqui, né, uma afirmação de liberdade, né? E dos perigos que essa busca tem, né? Uma vez que você decida seguir esse caminho, né? Decida chegar ao limiar do ritual de passagem e dele avançar. Claro que no final ele faz um fechamento um pouco irônico, né? Ele diz, né, que o Brasil é um país à parte, né, com bilionários socialistas, putas que gozam, liberais familistas, fascistas de esquerda e tantos fuxiqueiros profissionais. E encerra dizendo, né, que na sua visão realística dos 80 anos de idade, né, a benévola ausência de futuro permite ver com nitidez
que os avanços feitos no passado não garantem nada o futuro. E aí, né, acho que o fechamento que eu digo, talvez, né, não da maior parte das pessoas submetidas a esse nível de hierarquização, de violência simbólica, mas talvez a você que assistiu esse vídeo até aqui, né, que está entendendo a importância dessa obra, possa encontrar nela, né, o chamado para um novo caminho, uma nova forma de se realizar existencialmente. Então essa é uma leitura recomendada, espero que ela possa trazer a você os mesmos prazeres intelectuais que ela trouxe a mim, e entender que a busca, né, pela liberdade, pela libertação, pelo libertarianismo, na verdade é uma busca que não se refere apenas a quem advoga por essas ideologias, né, mas de qualquer indivíduo que queira, né, atingir um grau existencial maior, né, de liberdade, de realização e de quebra desses padrões, né, engessados estabelecidos no Brasil. Eu sou o professor Martins e até o nosso próximo encontro.